Bom dia, uma excelente semana e vamos aqui continuar o nosso devocional. Hoje livro de Números, capítulos 29 a 31 e traz muita mensagem que vai edificar e certamente transformar. Bom dia! Dia, Laís. Que bom estar aqui novamente contigo. A Amém. gente transbordar, né, esse amor que a gente sente pelo nosso Deus e aprender o que mais a gente pode fazer para realmente nos transformar, né? Sermos nossa melhor versão, servir melhor. Glória a Deus, verdade. É maravilhoso começar assim o dia. O menino pega aqui para fazer o principal. Tá certo, sim, sem dúvida. Você faz a oração, Mari? Faça. Sim. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos aqui na tua santa presença para louvar, para te. Muito obrigada. Senhor, traz revelação ao nosso coração através dessa palavra. Que o Espírito Santo seja luz, que o Espírito Santo guie nossa inteligência, mas que seja tudo falado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, que esse dia seja totalmente debaixo da tua presença, totalmente guiado pelo teu Espírito. Abençoa a nossa família, livra do mal, nos guarda, Senhor, nos teus braços. E que a gente possa, Senhor, cumprir os confins da terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos Ajudar aqui alguns aviãozinhos, chamar aqui, acordar aqui a mulherada. Vamos lá. Muitas já estão na ativa, né? Começa, vai levar os filhos na escola, no carro e já. É. Então, Maria, esse capítulo 29, ele, mais uma vez, a gente vê, né, o quanto Deus ama a mensagem. E aqui ele vai falar novamente das ofertas, né? E as festas de trombetas. Então, aqui é uma mensagem, ele faz isso extremamente intenso. Vamos aprender e fixar isso em nossa mente, né, no nosso dia a dia. Então, aqui ele traz 5 lições assim preciosas para a gente ter uma espiritualidade mais santa, né, mais fortalecida nele. É. Ontem eu estava lendo sobre. Aí eram as ofertas, né, Laís? Eram as ofertas. Sim, Deus, ele guiava o seu povo através de um profeta, né? Que nessa época aqui ainda era Moisés. Já estava em sim, também, né? Já estava em transição do sacerdote. Então o Senhor dava toda a instrução a eles. E o que é que o Senhor mais estava falando aqui nesses versículos? Eles eram ofertas, dia de sábado, dia de semana. Eu prestei atenção assim, que eram muitas ofertas. todo dia, né, pela manhã e à noite. E hoje a Cordeiro, gente vinho. tem. O que é que isso falou comigo? A gente sabe que as ofertas que a gente levava ao Senhor é para pedir perdão dos pecados, porque nessa época era assim. Eles, Uhum. eles levavam um cordeiro perfeito, para serem perdoados através do sacerdote. Precisavam de um sacerdote também. Então, Sim. a gente via o que é que Deus falou comigo para hoje. Que hoje, da mesma forma, só que hoje nós somos mais privilegiados, porque nós temos acesso direto ao sacerdote, que é Jesus Cristo. Por isso que nossa oração é em nome de Jesus. E, Rei dos reis, e, sacerdote dos sacerdotes, é isso mesmo. e aqui ele pedia frequência, muito. Então, da mesma forma é hoje, Deus. Hoje é através da oração, hoje é através do estudo, hoje é através de você ouvir ministração. Então, busca a presença de Deus, busca a presença de Deus. Por isso que é importante o relacionamento com Jesus Cristo, porque Ele é a ponte, Ele é o caminho que nos leva a desfrutar desse Deus tão poderoso. Então, é mais ou menos assim. Sim.
E como sempre, Jesus, Deus, ele quer que os filhos realmente desfrutem, como fala, que ele quer que a gente viva o melhor, né? No capítulo anterior a gente vê que ele pede que as ofertas sejam de cheiros suaves, né? Festas de gratidão, ofertas de gratidão, como a gente faz, né? Cada vez que a gente comemora ou muda de lugar, um filho nasce, a gente faz o culto de louvor, de agradecimento. Então é um cheiro suave, né, agradável, né? Ele se alegra com a gente por estar desfrutando. E aqui ele coloca as festas, as celebrações. E até hoje prevalece, né, essas festas. Então Deus determina festas que realmente possamos celebrar e glorificar o nome dele. É o que ele quer, que a gente esteja bem, numa vida abundante, próspera, desfrutando e dando glória. E dando glória. Engrandecendo o seu nome, esse amor que a gente sente para mais vidas serem resgatadas, né, para esse amor. E aí a gente vê as festas, ele fala, né, lá no versículo 2, por cheiro agradável, Senhor, ofereceis novilho e os cordeiros, e aí ele começa a falar nas festas, né. No 10º dia desse 7º mês, tereis uma santa convocação, não fareis qualquer trabalho servil. Então, ele quer que separe, né, esse dia para servir a ele, para glorificar. No versículo 2 ele diz, e no 15º dia desse 7º mês tereis uma santa convocação, não fareis qualquer obra servil e celebrai durante 7 dias uma festa. Aqui a gente já remete à Semana Santa, né, que é uma festa tradicional que já vem de geração em geração. E que foi, ao longo dos anos, diminuíram, né? Depois passou a ser só quinta e sexta. Eu me recordo que quando criança era a semana inteira assim, né? Que a gente até fazia caravana, ia lá pro interior, né? Ficava lá sem energia, sem água, só mesmo a base da fogueira e muito divertido. Então, só para glorificar, não varria a casa, sabe? Tinha isso mesmo, não fazer serviço nenhum. Então, a gente já remete a isso. É uma Semana Santa, ela é dedicada para Deus. E aí a gente vê as demais festas aqui, né? Sobre as festas, assim, todo o início do versículo ele começa assim: vocês terão uma santa convocação. Em todo, você pode ver. Depois vocês terão uma santa convocação. Ele repete várias vezes. Então, o Senhor, desde a antiguidade, ele nos convoca para estar na presença dele, né? Estar na presença dele. Então, nós somos convocados. E ele diz, não faça nenhum trabalho como você vinha fazendo. No outro ele diz, vocês se humilhem, vocês, né, não, aí repete, não faça nenhum trabalho durante esses dias, celebre uma festa. Gente, eu não sei como é que as pessoas não enxergam. A presença de Deus é uma festa verdadeira. Tem pessoas que dançam, tem pessoas que E é líquido dançar. Tem gente que não doutrina, né, que não permite que a pessoa vá dançar. Tem fruta que brinca. Então, é uma verdadeira festa para quem já conseguiu acessar o trono, quem conseguiu acessar ele verdadeiramente. É muito gratificante. E você vê, desde o Velho Testamento, ele nos convoca, nos convoca. É uma convocação santa, né? A gente precisa colocar os olhos no Senhor e entender o verdadeiro significado dessa palavra, porque na presença dele nós vamos ser santos. Não existe longe dele. Não adianta eu me esforçar. Não, a santificação está na presença dele. Esse é o verdadeiro segredo. E esse relacionamento, né, Mari? Tanta revelação. E então, assim, aqui a gente vê que ele coloca 5 tópicos assim mais importantes para a gente ter uma espiritualidade forte. Então, aqui a gente vê que Deus tem promessa. Deus livra os ungidos dele. Ele protege de todo o mal, né? Se estiver na presença dele, se for um separado do Senhor, se for ungido pelo Senhor, tem proteção, tem esse amor. Então, hoje a gente vê que o calendário judaico ele tem muitas festas, muita celebração. Então, uma forma de ter uma espiritualidade forte é estar em constante glorificação a Deus, glorificando o nome dele. Né? A gente vê que é por ele e para ele. Né? Imagina que só em estarmos aqui é por ele, é um milagre de Deus. Né? Nossa mãe, nosso pai tem ali uma responsabilidade, mas eles
não consegue. Como que gera, né? Até hoje não se explica como que é gerado os ossos, os tecidos dentro do ventre. É o próprio milagre. Então, a tudo dá glória. A minha vida, cada manhã que eu acordo, é motivo de glorificar, porque nós somos um milagre. É. E aí ele fala, tem 5 formas para a gente manter uma espiritualidade mais forte, mais santa. Celebrar. E hoje, quais são as nossas festas mais tradicionais que a gente celebra, né, constantemente? Né, que a gente fala o nascimento de Jesus. A Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, né, onde ele nos salva, né, na Páscoa. Ao a gente acessar esse nascimento de nós somos salvos, né? Nós já temos esse amor. Enfim, nos sentimos, né, remidas, justificadas. E a Páscoa, o que é a Páscoa? A ressurreição. É a vida eterna. Olha que motivo excelente para estar celebrando e glorificando o nome dele e agradecendo. E aí ele fala nas ofertas excelentes, né? Não só o dízimo, mas para ele. A primícia. A primícia de quê? Das nossas posses, do nosso tempo, né? As nossas horas úteis da semana, as primeiras. Ao acordar, que o primeiro louvor, a primeira gratidão, a primeira palavra seja Deus, obrigado pela dádiva de vida. Né? Então, é esse tempo que ele quer de excelência, que a gente celebre e glorifique ele. E o outro é se colocar mesmo diante de Deus com a total dependência, né, Mari? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Isso aí não tem como não deixar de reconhecer, né? É, totalmente. Tudo dele, para ele, por ele. Felizes são aqueles que se enxergam assim, dependentes. Porque o mundo, ele prega uma liberdade enganosa. E o mundo acha que aqueles que estão em Cristo, muitos chamam a gente de escravo. Não, nós somos livres. A verdadeira liberdade está naquele que segue ao Senhor. Porque a liberdade do mundo, ela é enganosa. E a dependência, porque nós temos muito mais para receber do que para dar. Porque o Senhor, ele é a fonte inesgotável de vida, de alimento, tudo. Tudo está nele. Então, nele nós somos livres. E suprimos. E quando a gente recebe, a gente já passa e recebe mais, né? E recebe mais desse amor, recebe mais desse inimigo. A gente servir de alguma forma é porque primeiro a gente recebeu dele. Aqueles que estão servindo é porque primeiro eles estão comendo do Senhor. E o Senhor, ele tem muito para nos dar, muito. É inesgotável, realmente, como você colocou. E ele fala, né, que a outra é celebrar a Semana Santa, né, separar esses dias, ouvir hinos, ouvir louvores, dançar, realmente é celebrar. Deus quer nos ver felizes, alegres. Então, isso realmente é importante, porque nas igrejas sempre tem aquele momento em comunhão, vamos fazer o café da manhã, vamos fazer o encontro de mulheres, vamos fazer aqui, é para estar louvando e glorificando a Deus. É. E 39 ele fala, essas coisas preparareis a Senhor no tempo de vossas festas, além dos votos e das ofertas, né, voluntárias, as vossas ofertas queimadas completas, vossas ofertas de cereal, as vossas libações e as vossas ofertas. Aí ele diz, então, ó, além para o Senhor, no tempo de vossas festas, além dos votos e das ofertas, as vossas ofertas queimadas, as vossas libações e as vossas ofertas. Então ele diz que além da gente estar celebrando, comemorar Natal, né, que o calendário judaico é cheio de festas, o dia do perdão, né, que eles tocam lá trombetas. Então, além da gente santificar e estar glorificando, ele pede, além de tudo isso, faça tudo o que é possível para agradar a Deus. Ele fala aqui, além de vossos votos e das ofertas, a gente pode ir além. O que você sente vontade de fazer além? Você cumpre seu dízimo, você está celebrando nas festas, mas qual é o... Nós aqui, evangelizando, né? Somos evangelistas do Senhor por amor, por vontade própria, por sermos livres, né, Mário? Então é o além que a gente pode oferecer. Além das ofertas de tudo isso, a gente vem evangelizar, profetizar, e Deus se alegra com tudo isso, né? O que a gente vem fazer por amor mesmo, a gente está fazendo além e com muito prazer. É. O segredo é esse, é fazer por amor, não por obrigação. A gente não pode achar, hoje é meu dia. Não, que bom, hoje é meu dia.
Que bom. Ao nome do Senhor, eu vou entregar aquilo que o Senhor está me entregando. Então, a motivação do nosso coração, ela é muito importante no relacionamento com Deus. Porque o Senhor, a gente fala, Ele sabe o que está lá dentro do nosso O coração. que a gente sente. Ó, falou algo bem interessante, eu vou só colocar aqui. Esse é a respeito do sonda-me, né? É muito poderoso. E na sentido da palavra, o hebraico, sonda-me, ele quer dizer virar do avesso, né? Ele conhece o nosso interior, não o que está no exterior. Ele vira do avesso, ele sabe o que tem dentro. Ele fez, O Salmo 139. eles ofereciam e tinha uma motivação. O Senhor sabe a motivação. Essa motivação, porque é mais o Senhor, Ele sabe tudo. Então a gente tem que pedir até isso nas nossas orações. Ô Senhor, me dá uma motivação verdadeira, me dá uma motivação verdadeira. Eu quero ser totalmente guiada pelo Espírito. Totalmente. Lá no versículo 139, a respeito do sonda-me. Sonda-me, Senhor. Tu me examinas e me conheces, ó Deus. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, desde o alto, conhece até os meus pensamentos. Então, ele esquadrilha, né, todos os caminhos. Se eu sou inconstante no que falo, o Senhor, tu o sabes. Então, ele conhece interiormente, né? Se realmente esse desejo é poderoso. O nosso Deus, ele é incrível em tudo, em cada detalhe. Amém. E aí a gente, então, aprende isso aqui, que para glorificar a Deus, a gente tem que celebrar as festas, celebrar a Páscoa, o Natal, a Semana Santa, separar para Ele, de fato, para glorificar, fazer o que realmente pode ser feito e ir além, né? Então, fazendo tudo isso é o que vai nos dar uma espiritualidade forte, consagrar o nosso jejum. Então, é santificar, e é através disso que a gente vai estar com uma espiritualidade forte. Laís, por exemplo, hoje a gente tem várias formas de glorificar, de mostrar a nossa humilhação, que é que ele falou, convocar a humilhação, o jejum de palavra, jejum de celular, jejum de internet. Jejum não é só de comida, mas aquilo que lhe dá prazer, tira e consagra para o Senhor. Amém. Ora, às vezes a gente ora quando acorda, porque a gente sabe vai dormir, mas e aqueles que acordam de madrugada? É além. Amém. E outra coisa que Deus tem falado comigo, Paulo, o número 3, ele é muito importante. Paulo, ele foi 3 dias, Jesus ficou 3 dias. Então, quando você quiser se consagra 3 dias inteiramente, se consagra 7 dias. Vai naqueles dias, naqueles números que são plenos, que dá plenitude, que completa. E quem mais está entregando, que na verdade é desfrutando do Senhor, é quem mais está recebendo. Quem mais está recebendo. Hoje a humilhação. Isso está aumentando a nossa presença. A Shekinah dele em nós. A Shekinah. Quanto mais você busca ele, mais você recebe dele. Quanto mais você busca ele, mais você recebe dele. Mais poder você vai tendo, mais autoridade. É um investimento, né? A gente investe tempo, investe dedicação. E todo investimento, ele dá o quê? Retorno. Então, poderoso realmente tudo isso, Mari. Essa questão, sacrificar nossas vontades, é um negar a si mesmo, né? Ah, eu gosto tanto disso, mas nega a sua própria vontade para santificar. Ó, a Gisele colocou o domínio próprio. Então, isso realmente, muitas vezes a gente quer dizer algo, a gente quer deixar uma emoção tomar conta, mas eu tenho que negar a mim mesmo. Então, isso vai nos dar poderosamente intimidade com Deus. Muito bom, Mari. E no capítulo 30, que a gente segue agora, traz uma lição poderosa para relacionamentos. Assim, muito essa área da nossa vida com esse capítulo aqui. Ele coloca aqui a respeito dos votos, né? A importância da unidade de um casal. Moisés se dirigiu aos chefes da tribo de Israel, dizendo a ele: isso é o que o Senhor tem ordenado. E aí ele fala: quando algum homem faça a Deus um voto e juramento e assuma obrigação, não faltará a sua palavra, fará segundo tudo que se comprometa. A importância da palavra. Você falou, deve ser honrado. Né? Hoje a gente sabe
que antigamente tudo era feito na base da palavra. Se o homem desse uma palavra de uma negociação, ele faria. Hoje, já mais formalizado, a gente tem os contratos, né? Tem que falar e assinar. Então, mas até hoje prevalece, né? Pessoas que dão sua palavra, eles fazem de tudo para honrar e cumprem essa palavra. Então, que nós sejamos assim. Eu disse algo, então vou cumprir algo. É. A palavra ela tem um poder muito grande. E a Bíblia ela ensina isso. Desde o começo, lá em Gênesis, o mundo foi feito pelo poder da palavra. E aqui em Números, ele vai afirmando que se você prometeu, você tem que estar apto a cumprir o que você prometeu. Por isso que a gente cuidado com o que a gente fala. Porque o que a gente fala é como se fosse um contrato. Ele tem poder, principalmente no mundo espiritual. E os homens dão conta, começam a falar, amaldiçoar, colocar palavras no menino ruim, esse menino é ruim. Então, aquilo ali vai ter um poder na mente daquela criança. Ela vai dizer, eu sou ruim. Então, cuidado. As palavras, elas têm poder da mesma... Mas ela causa uma crença, um resultado. Muito cuidado com as palavras. É muito isso. E nós, como mães, como essa liderança e autoridade que Deus nos confere, a gente tem que ter muito esse domínio das palavras, muito esse controle. Porque se a gente for agir por um estresse, a gente vai falar coisa que nem deve, como você fala, causa um problema tão grande. Outro dia eu vi um testemunho de um jovem que ele, para se casar, teve grande dificuldade porque o pai lançava sempre: isso aí não vai servir para nada. Não tem capacidade de assumir uma casa. É um menino muito lento ou preguiçoso, né? Então essa pessoa cresceu com uma crença, porque isso foi implantado. Então, até a pessoa entender e quebrar isso, leva tempo. E aí você fala, ai, que criança ruim. Ela vai crescer ouvindo que é ruim. Então, tudo que ela for fazer, ela vai, não sou bom nisso. Então, a palavra realmente tem poder. Se a gente avaliar, tem que medir muito as palavras. E aí, referente ao casamento, ele fala aqui, né? Quando a mulher faça um voto a Deus e assume a obrigação na juventude, aqui ele fala do pai, né? Que imagina que quando a gente está na casa dos pais, você diz algo, aí seu pai diz não. E aí ele fala essa questão, né? Jesus diz que o seu sim seja sim e o não, não. Então aqui ele vem e coloca isso como se fosse de um acordo. Se eu quero algo e estou na dependência do meu pai, ele tem que concordar comigo. Sim, filho, o que você quer, concordo. Se concordou sim, sim, você vai e faz. Se um disse sim, o outro não, então não valida aquilo que realmente você colocou, né? E fala do voto na submissão, né? Que a mulher, se está na casa do pai, é submissa ao pai. Se é casada, ela é submissa ao marido. E graças a Deus eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como um presente. Porque essa submissão é proteção, eu vejo como uma proteção. Eu não vejo como a mulher ter que se humilhar, não. Então, sempre o Senhor colocou alguém para estar cuidando de nós. Aí, sempre. Ou nossos pais, ou nosso marido. E quem não tem pai, nós temos um pai eterno, né? O nosso pai terreno nos abandonou. Tem pessoas que têm sua história. Mas nós temos um pai celestial nunca. É verdade. Antes dessa família da terra, nós temos a nossa família espiritual, né? Então, realmente, nós somos seres espirituais em experiência humana. Então, antes do nosso pai terrestre, temos sim um pai superior, né? E aí ele fala lá no versículo 7, quando casar, e se o marido soube? No versículo 6 ele fala, mas se ela casar, os seus votos estão vigentes, e a oferta dos seus lábios com os quais assume a obrigação, no caso. Aí ele fala no 7, e se o marido soube e se cala a respeito no dia que ouviu, então todos os seus votos serão válidos, e as obrigações que ela assumiu serão válidas. Então aqui ele fala de ambos, a mulher tem autoridade para resolver algo. Aqui ele falou o quê? Se o marido ouviu e não disse nada, as obrigações que ela assumiu serão válidas. Igualmente, você está aqui, vai fazer uma negociação, surgiu uma oportunidade. Está aqui na frente da Mariana. E aí ela vai e comunica. Sim, tal, estou pensando em fazer isso. E ele silencia, não diz nem que sim, nem que não. Então, você vai lá e faz. Está validado, né? E ele diz, então, as obrigações que ela assumiu, que ela deseja fazer, serão válidas. Né? Ela pode fazer. E aí, então a gente vê que é para ambos. Se o marido chega e fala algo para a mulher não quer intervir,
ela não vai dizer nada, tá válido. Ele tem um sim dela, é como se tá consentindo. Então, aí ele fala, contudo, se no dia que ouvir o marido os invalida, os seus votos serão invalidados junto com o que fala, né, com os quais assumiu a obrigação. E o Senhor a perdoará. Então, assim, eu estou fazendo uma negociação independente, mas aí o marido não concordou. E aí eu vou lá e decido para essa pessoa. Até hoje é assim, né? Quando alguém chega e oferta, e você, não, espera um tempo que eu vou conversar com o meu marido, ver o que ele vai dizer. E aí, se ele validar ou não, aí a gente vai lá e faz o negócio. Ou se ele não concordou, a gente diz não. Então, a gente tem esse hábito. E muitos homens também fazem isso, né? Veio diante deles uma proposta e eles dizem, eu tenho que falar com a minha esposa. E espera um tempo. Então, aqui é um mandamento, né? E a gente vê que até hoje prevalece. E que prevaleça nos relacionamentos, porque isso é saudável. Imagina que tem pessoas que fazem negociações independente de consultar um ao outro e aí dá errado. E ele fala aqui a respeito disso, né? Se der errado. E então ele fala que a gente tem que consultar um ao outro para ir em unidade, né, Mari? Mas a gente sabe que há pessoas que fazem e não consultam. Ou pessoas que vão consultar e a mulher diz, eu não me meto nas suas decisões, você faz o que você quiser. E aí, na hora que dá errado, o que ela vai dizer? Aí Jesus diz, Deus diz aqui, que ele não pode, tem 24 horas para assumir alguma coisa, né? Mas se o marido o invalidar por completo no dia que ouviu, então tudo quanto saiu dos lábios dela será relativo aos seus votos. E as obrigações que ela tenha assumido não serão válidas porque seu marido os tem invalidado por completo. E aí ele fala, mas se o seu marido guarde completo silêncio de dia em dia, então todos os seus votos e todas as obrigações que ela assumiu serão válidos, pois seu marido guardou o silêncio no dia que ouviu. Mas se ela não os invalidar, então ele levará as consequências da culpa dela. E aí ele fala que aqui você vai observar, quando a gente lê, eu falei para o meu esposo, ele não disse, ficou em silêncio e tem 24 horas para ele tomar uma decisão. Se ele não disser nada, eu posso validar. Se ele disser, eu desfaço. E aí é o que acontece. Até o pastor Cláudio Duarte, ele fala muito de relacionamentos, né? E ele diz o seguinte, que não tem coisa pior do que ele fazer algo, né? Pedir a opinião da mulher, ou de repente ela não diz, e ele vai lá e faz. E a coisa dá errado. Tá, vai comentar, porque tudo a gente comenta, né? Uma ou outra ali, e ela diz, eu te disse. Diz que não tem coisa pior do que o homem estar fracassado, errou numa decisão, e a mulher ir lá e jogar na cara, né? Eu te disse. Ou pelo silêncio. E aqui Jesus disse que não. Se você não deu sua opinião, se você não assumiu essa responsabilidade com ele, tem que ficar calado, né? Não pode mais dizer nada. Tem que ficar em silêncio. Aí ele disse, se ficou completo silêncio no dia, então você deve guardar silêncio. Se guardou silêncio no dia que ouviu a situação, tem que guardar silêncio se deu errado. Também. Não pode jogar na cara, né? Isso é importante demais nos relacionamentos, porque as palavras, elas doem. Então, tem mulher que às vezes se cala para justamente falar na hora errada. Então, nós devemos falar quando a nossa palavra ela ainda pode mudar algo. Se a nossa palavra vem só para machucar, não fale. Cale, é melhor calar. Foi o que a irmã falou aí, domínio próprio. Isso é domínio próprio. A gente tem que se controlar. A nossa palavra ela é muito importante. Ela edifica e ela destrói. Então, quando é que ela edifica? Se o negócio não foi feito ainda, você pode dar sua opinião. Não, amor, não é assim. Então fala, não deixa para falar na hora errada. Fala quando você pode. Exatamente. Então isso vai realmente fortalecer a unidade do casal, né? Essa conversa, o diálogo, estar em concordância, né? Se deu errado, os dois têm a responsabilidade. Se deu certo, que os dois celebrem. Então fazem toda a diferença. E é quando você vai comprar uma casa, que você vai olhar, às vezes pode gostar, mas se a mulher não gostou, aquele negócio não vai ser feito, né? Porque está em desacordo. Então, realmente, essa unidade, ela faz toda a diferença para ter um resultado mais eficiente e Deus abençoar, né? Porque imagina um julgo desigual. Um quer uma coisa, o outro quer outra.
E aí entra um confronto. Imagina um fazer contra a vontade do outro. Já começa ali uma desavença, né? Uma situação que gera discórdia, exatamente. Então, essas lições aqui, realmente, ela traz muito isso, a importância da unidade, de estarem andando juntos, de estarem um concordando com o outro. Isso faz plena realização, né, do relacionamento, do casamento, da harmonia da casa. Porque imagina uma casa em contenda, um querendo uma coisa e o outro. Isso reflete na vida dos filhos, reflete na energia que vai circular na sua casa, né, no seu trabalho. E a gente também tem que ter em mente que o marido, ele é o cabeça da casa, ele é o cabeça. Eu não vejo isso como ruim para nós, eu vejo isso como um privilégio, porque ele está na frente das batalhas. Se der errado, é ele, porque a gente sabe que o financeiro da casa, a maioria é o homem, a mulher tem o papel de cuidar dos filhos e cuidar da casa. Pode ajudar no financeiro e deve, mas a nossa função principal é cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, é apoiar o nosso marido. Então, se cada casal cumprir o seu papel, a chance de dar certo vai ser maior. E unidade. União, o homem separa. União existe divisão. Agora, unidade não tem divisão. Se der errado, é os dois. É os dois. Se der bom, foi os dois. Mas a mulher sempre sabendo que o homem ele vai na frente. Ele vai na frente. Se der, a pancada principal é no homem. A gente é mais... Tem que nos guardar, né, Mari? E é isso, muito a sociedade impõe isso, a gente fala muito isso, que a sociedade coloca coisas intencionais para que a gente perca essa identidade. Porque nós, sim, né, devemos... Hoje vem, que a mulher tem que ser, né, viril e tal. Não, nós temos que ser assim como nós somos. Nossa identidade é doce, suave, protetora. Como diz, cuidar dos filhos. Quem mais e melhor entende os nossos filhos, tem a palavra certa, entende só pelo olhar. Então, essa é a nossa prioridade, estar assim na casa, cuidar. A função do homem é essa, estar à frente da família, né? Como você fala, o que vier, ele tem que estar ali na linha de frente para suportar. E a mulher é aquele motor que vai impulsionar, porque ela que vai dar a palavra de apoio, é ela que vai, muitas vezes, dar o direcionamento. A intuição da gente parece que já acusa. Isso é o que é. Não, isso não é. Então, por isso que ele sempre busca nos ouvir, buscar o que realmente faz sentido, porque a nossa intuição, ela tem esse poder de impulsioná-lo, de dar força para ele, porque imagina uma mulher que ela não fortalece o seu homem, que ela não valida, fica sem força, né? Então, a gente é esse motor que impulsiona mesmo. Então, faz todo sentido. É dessa forma. E a gente segue lá no capítulo 31, né, para fechar, que é um capítulo, assim, que ele é muito polêmico, né? Ele traz... É totalmente diferente de tudo aqui que a gente estava falando, de celebração, de unidade. Aqui foi uma represália, né, em Midian, e a morte de Balaão. Laís, eu achei muito interessante quando eu li ontem aqui. Acho que foi na frente mais um pouquinho que falou do alistamento. Estava tendo um alistamento, né? Jesus mandou alistar aqueles que já tinham uma certa idade. Já eram maiores de idade. Aí o que é que o Espírito falou comigo? Da mesma forma, esse alistamento ele está acontecendo hoje. Só que hoje não é pela idade do corpo. Hoje é pela idade espiritual. Paulo falava que existe aqueles filhos, um relacionamento que chama de criança, né? Aqueles filhos que ainda estão do leite. Ele para essas pessoas, porque elas jamais iam entender que elas estavam na fase do leite. E o que é que o Senhor falou comigo quando eu li esse capítulo? Da mesma forma é hoje. Esse alistamento, está tendo um alistamento. Pessoas estão sendo convocadas. Levanta. E não é pela idade, não é pelo sexo, se é mulher, se é homem. Tem crianças que estão se levantando. Tem crianças que já estão sólidos e estão abrindo a boca para proclamar Jesus. Enquanto na igreja vão para o culto todo domingo, vão para a missa, mas elas não têm autoridade. É literalmente aquela criancinha de colo, bebendo leite. Então, meus irmãos, é como se nós estamos vivendo esse chamado hoje. O Senhor tem nos chamado. E chegou o tempo da gente comer uma comida sólida.
Larga a mamadeira, para de brincar de ser filho, de ser crente, leva a sério, dedica tempo, estuda a palavra, pede para o Espírito falar com você, para você estar na linha de frente desse exército. No capítulo 31, ele falou de uma guerra, né? Falou de uma guerra que nós temos armando as pessoas para a guerra. E que eles saíram contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Então, nós somos general. Nós não somos soldadinho que só leva peia, não. Nós estamos na linha de frente, organizando. Essa guerra já foi... participando, sendo treinados, né? É isso que Deus faz. E aqui os midianitas representam isso, o próprio inimigo, que vai se levantar contra os filhos de Deus, que vê o nosso brilho e quer realmente ofuscar. E a gente vê o quanto isso acontece, né? Então aqui é essa representação de fato. E como você fala, quando a gente não busca essa... Por que ele fala aqui no capítulo anterior? Celebre as festas que tem que celebrar, busque intimidade com Deus, porque essa revelação, essa comida sólida, a gente só vai ouvir e escutar quando eu estiver com intimidade com Deus. Porque que Jesus muitas vezes falava ali em parábolas e ele dizia, porque eles não entendem, ouvem, mas não escutam, veem e não enxergam. Então, é isso, estar como criança, não está buscando verdadeiramente a intimidade com Deus, porque a gente sabe que muito é a revelação do Espírito Santo. Quando eu tenho intimidade com Deus, ele vai mandar revelação, ele vai mandar profecias, ele vai falar através da natureza. A gente vê que Deus usa todas as formas possíveis, o que ele quer, né? A gente vê que Balaão, ele usou o animalzinho dele para abrir os olhos dele, né? Porque ele estava no desespero querendo fazer algo pelo interesse material. Então, Deus vai usar o que for para abrir os seus olhos, mas vocês têm que estar atenta e ter esse discernimento. Então, aqui ele vai preparar para uma guerra. Então, os midianitas aqui representam isso, o mal que está ali, né, sondando. Foi uma das últimas missões aqui de Moisés, né, antes de falecer, antes de se juntar ao povo, né, que Jesus sempre fala, e você virá se juntar ao seu povo, né, que é Arão e os demais heróis da fé. E então Moisés integrou ao exército os 12.000 homens armados, né? Ele pediu que se levantassem 1.000 de cada tribo. E aqui, no versículo 6, a eles e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, junto com os vasos do santuário e com as trombetas na sua mão para tocá-las. O que é a trombeta, né, para tocar? Então, que esse povo que está alistado se levante, que fala, sujeitai-vos ao Senhor seu Deus, que esteja diante dele, esteja na dependência dele. Então, sujeitai-vos ao Senhor seu Deus e o mal fugirá de vós, né? Sujeitai-vos ao Senhor seu Deus e o mal, e resistir ao mal e o mal fugirá de vós. E o que é resistir? No sentido da palavra, né, no hebraico, o resistir, ele significa defesa e ataque. E como que eu me defendo das influências da opressão do inimigo? A gente vê aqui nos exemplos que Gedeão, né, venceu ali aquela batalha com 300 homens, mas foi com intimidade, com a ordenança de Deus. Então, e cada um aqui ele vai para essa guerra e mata toda uma nação. Aqui ele é exterminada toda, né, praticamente toda os do Midianita. Deus ordenou que exterminassem todos, toda a nação. E então o que acontece? É resistir. Eu vou me defender. Imagina que uma pessoa vem e me ataca, se eu não fizer nada, vai ganhar. Então eu tenho que defender. Como que a gente se defende? Né? Falando no sentido espiritual, né? Porque não é a guerra aqui, não é carne e sangue, né, Mari? A gente está falando de algo mais, como você diz, é algo mais sólido. Aqui é comida sólida. Para ter o discernimento e entender, tem que estar com o ouvido aberto, com o olho aberto, né, com a mente renovada para que se possa entender, porque senão vai ouvir e não entende. Então aqui, a nossa defesa é oração, é intimidade com Deus. Aqui a gente vê que se tem intimidade com Deus, o ungido de Deus ele está protegido, né? Ele nos dá essa promessa. Então quando eu tenho essa intimidade com ele, eu já estou protegido. Mas o que é o ataque? Né? A defesa e ataque. Resistir ao mal é eu me defender e eu atacar. Não adianta vir, porque se o inimigo ataca e eu estar na inércia, ele vai ali tomar posse. Então essa defesa é eu orar, porque através da oração eu vou ter revelação, eu vou ter discernimento.
E o ataque? A palavra de Deus, a luz da palavra de Deus. Porque o inimigo ele vai se levantar através de pessoas, através de situações, ele vai colocar uma crítica, uma puxada de tapete. Enfim, N situações no nosso mundo físico vai haver. Situações porque ele vem para roubar, matar e destruir. É através da vida do seu filho, é através ali de N situações, né? Pessoas, aqui a gente vê qual foi o maior foi pedra de tropeço dos midianitas na vida dos israelitas, mulheres. Eles colocaram as mulheres de influência lá para que esses homens ficassem promíscuos, influenciaram eles a idolatrar outros deuses. Então aqui a gente vê a influência da mulher. Se o homem tiver, por melhor marido que ele seja, provedor da casa, mas se ele tiver influência, sob influência de uma mulher na rua, de uma promiscuidade fora do casamento, esse homem, ele vira. Ele vai desonrar a esposa, ele vai desonrar os filhos, ele vai deixar de cumprir os compromissos, ele vai deixar de ir para a igreja com a mulher, ele vai virar a cabeça, ele vai se perder e total desequilíbrio dessa casa se perde. Destruída através de uma influência, através de uma promiscuidade. É, desse jeito. Então, é muito importante que você esteja totalmente debaixo da presença do Senhor e peça discernimento. Eu até coloquei Efésios 6:10, que fala muito dessa guerra espiritual. Que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra forças denominadores, contra principados e potestades. Você falou uma palavra forte, que é resistir. Resistir. O Satanás, ele já foi derrotado, por isso que ele é tão irado. Porque ele já foi julgado, derrotado. Só que se nós não resistir, ele vai nos atacar. E tem muitos filhos sendo derrotados por não ver que ele já foi derrotado. Querendo lutar contra ele. É como você fala. Não pode. Espiritual. A arma não é arma de... É espiritual. Lá em Efésios 6:10 fala totalmente nas armas que a gente tem que usar. Nessa guerra, porque é uma guerra invisível, Laís. É na mente. Uma guerra invisível. Por isso que tem pessoas que estão doentes, que estão... A gente vê que a ansiedade, o síndrome do pânico, depressão é o mal do século. Porque essa guerra é na mente. É totalmente espiritual. Não adianta você usar o seu braço. Seu braço. Você tem que usar a sua fé. Tem que usar a sua fé. É bem isso. E o resistir é a gente estar em oração. E sim, atacar com a palavra quando for viável. Alguém vai te dizer alguma coisa para desencorajar. Não pode fazer. Quem é você para estar fazendo o que está fazendo? Então, a gente vem, eu sou filha amada de Deus e sou mais vencedora naquele que me fortalece. Posso sim fazer, eu tenho autoridade dada por Deus para fazer o que estou fazendo sim. E, então, essas armas, elas são poderosas. É o capacete, né, Mari? O capacete da salvação é o primeiro. Quando eu acesso a Jesus, eu já tenho consciência de que meus pecados estão perdoados, de que nenhuma condenação. Podem viver o que queiram, podem me julgar, mas eu estou com o capacete da salvação. E aí vem a espada, que é a palavra de Deus, eu ter conhecimento da palavra. Deus nos alerta aqui, acautelais para que não vos engane. Quando eu estou à luz da palavra, é difícil nos enganar, hein? Porque a gente tem esse discernimento. E o escudo da fé, então imagina o que faz com que a gente creia em tudo isso, que a gente sinta esse poder. É através da fé. De nada adianta eu saber se eu não estiver fortalecida na fé, se a minha fé não estiver edificada. Couraça da justiça, para proteger o nosso coração de tudo que deve guardar, guarde o coração. Então, ele dá a couraça. O cinto da verdade, ele é o próprio Jesus, né? Ele é a verdade. E a sandália da justiça. Então, para que nossos pés possam dar em segurança onde for preciso de ir. Né? Então, imagina que há situações que nós, como mães, como mulheres, para defender os filhos, entram, né? A gente vê que mãe tem autoridade, né? Por pior que o filho seja, chegou alguém e disse assim, é a mãe dele, tem autoridade, né? Ela vai, ela bota os pés onde tem que colocar, ela entra para tirar o filho lá de uma... Enfim, todo mundo respeita, né? É a mãe, é a mãe. Chegou, é a mãe dele, tá numa cadeia, todo dia é a mãe, tem acesso pleno, né, ali. Então, é uma autoridade forte. E a gente pode, sim, nessa autoridade, colocar nossos pés onde deve estar todo dia com essa armadura. Eu vi um testemunho das meninas ontem, a gente estudando, né, sobre as armaduras, e ela fala assim, eu por muito tempo
deixei minha armadura de exposição. Não tomava frente, eu não tomava a autoridade que era dada a mim por Deus para falar, para tomar um direcionamento, para dizer que eu não concordo, para dizer que concordo. E muitas vezes eu tentei emprestar minha armadura para alguém se posicionar por mim. E essa armadura, ela é única, exclusiva, ela é do seu. Saul quis entregar a armadura dele para Davi. Não me cabe. A armadura de cada uma de nós é diferenciada, é exclusiva, ela é do seu tamanho. Então, todo dia a gente tem que se revestir, usar que a gente tem um escudo para nos defender, né? A nossa fé que vai entrar em defesa, é a espada que vai atacar. Então, é poderoso a gente entender isso, realmente. E aqui a gente vê que foi exterminado os homens que estavam causando mal, as mulheres que foram, né, que não eram mais virgens, e aí fala que deixaram as virgens. E esses homens terminaram que tiveram ali relações, né, para ficar para esses homens. Tendo todos. E lá na frente a gente vai ver que esses midianitas vão causar problemas novamente para os filhos de Israel. Então é uma constante batalha. Estamos sempre em batalha. Por isso, todo dia usar a nossa armadura. Glória a Deus. Muito bom. Tá, vou já colocar. Pois é isso. Lições que a gente aprende. Então, que a gente se revista todo dia da armadura. Que a gente celebre todo dia o amor de Deus e dê glória a Ele. Né? Muitas lições, muitas preciosidades, né? As festas. E que a gente tenha um casamento em unidade. E nos revista dessa armadura. Glória a Deus, é verdade. Tudo com a honra do nosso Pai. Mari, gratidão. Sempre bom estar aqui com você, compartilhar com cada um aqui presente, tá? Na live. Amém. Foi maravilhoso. É muito bom. Que Deus abençoe nosso dia. Que Deus nos conduza em tudo que a gente for fazer. Proteja os nossos filhos, nossa família. Porque realmente nós estamos numa batalha. Mas essa batalha, em nome de Jesus. Já foi vencida. Com Deus a gente não perde uma. Tem que estar lutando constante, mas a gente já sabe que nele nós somos vitoriosos. Amém. Você quer orar para terminar? Eu estou com um dedozinho aqui. Tu pode fazer por gentileza? Faço. Senhor, por esse momento, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome. Senhor, abençoa aquelas que não aqueles que vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, o poder sobre a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, tomar posse da vitória. Que nós possamos saber usar as armas espirituais contra a batalha, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Que nós possamos ter certeza da nossa salvação. Sempre, sempre. Tapa os nossos ouvidos para a acusação do inimigo, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma excelente semana, viu? Tchau. Bem, todos multiplicados. Tchau, tchau. Tchau.